Saudações, alunos! Hoje nós vamos começar falando sobre conceitos demográficos, depois vamos falar sobre a composição demográfica no mundo, tá? Dando continuidade à geografia da população, a transição demográfica, a distribuição e concentração demográfica. Vamos falar sobre envelhecimento populacional, e é esse o assunto que a gente vai ver, tá bom? Então vamos lá. O que seriam os conceitos demográficos? Quando a gente estuda a população mundial, a gente utiliza, alguns conceitos que vão nos ajudar a compreender as análises e os dados sobre o tema. Vamos lá, como eu conceituei aí para vocês: população absoluta, população relativa, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento vegetativo. Aí a gente vai ver daqui a pouco que significa o CV igual N menos M, a taxa geométrica de crescimento populacional, a taxa de fecundidade e a expectativa de vida. Então, o que seria a população absoluta? É o número total de habitantes de determinado local, município, estado, região ou país. Quando esse número ele é elevado, dizemos que o país ou cidade ele é populoso. Ok? Então vamos ver agora a população relativa. A população relativa ela é o número de habitantes por quilômetros quadrados. É o mesmo que densidade demográfica. Quando a densidade demográfica ela é muito alta em um lugar, a gente diz que esse lugar ele é bastante o quê? Povoado. O próximo é a taxa de natalidade. O próprio nome já diz, tá? Mas é o número de pessoas que nascem em cada 1.000 habitantes em um local ao longo de um ano, ok? O próximo é a taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade é o número de óbitos por 1.000 habitantes ao longo de um ano. O crescimento vegetativo, que é o CV aí, é a diferença entre a taxa de natalidade, que vai ser CV igual a N, menos o quê? Mortalidade, tá? A diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, a gente vai ter uma fórmula que vai ser CV igual a N, natalidade, crescimento vegetativo, CV, igual a N, taxa de natalidade, menos mortalidade, que vai ser o mesmo que o crescimento natural. A taxa geométrica de crescimento populacional. O que seria isso? É o crescimento médio da população em determinado período, incluindo o crescimento que a gente chama de crescimento vegetativo, como a gente viu, que é a diferença entre o quê? A taxa de natalidade e mortalidade. Tá bom? Essa taxa geométrica ela vai vai ser identificada pelo crescimento médio da população de um determinado período, incluindo o crescimento vegetativo e a migração. Vamos lá para a taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade é o número médio de filhos por mulher. E a expectativa de vida é quantos anos a gente vai espera-se, de um recém-nascido viva. Quantos anos a gente espera que uma pessoa que acabou de nascer, ele vai conseguir viver, tá bom? Então a expectativa de vida é quantos anos espera-se que um recém-nascido ele viva, tá? E aí a gente entra na pirâmide etária. O que seria a pirâmide etária, tá? Uma melhor forma
de representar o quê? A composição etária, por quê? Por gênero de um país. Ela é constituída de o quê? De um escalonamento por faixa etária, normalmente de 4 em 4 anos, tá? Sendo a leitura realizada pela observação de suas 3 partes: a base, o corpo, né? E o topo. Essa base da pirâmide, ela representa o quê? A população mais jovem, mais jovens, que vai ser de 0 a 19 anos. Esse corpo, ou pode ser chamado também de meio, né? É a população adulta, de 20 a 59 anos. E o topo é a população idosa, tá? De 60 anos ou mais, tá bom? Outro aspecto que a gente tem que levar em consideração da pirâmide etária é que a população feminina ela é representada de um lado e a masculina do outro. Se vocês olharem para a imagem aí, a população feminina ela está do lado direito e a população feminina ela está do lado esquerdo, tá? A base da pirâmide etária dos países ricos, ela vai ser o quê? Vai ser estreita. Por quê? Vai indicar as baixas taxas de natalidade. O meio da pirâmide vai apresentar forte contingente de adultos. Essencialmente, a população produtiva, que é a população economicamente ativa. Assim como o topo também é razoavelmente o quê? Longo e largo, desculpa. O que vai indicar o quê? A alta expectativa de vida. Então anotem isso, tá? A base da pirâmide dos países ricos, a base da pirâmide etária dos países ricos, ela vai indicar o quê? Baixas taxas de natalidade. O meio, a gente vai ter o quê? Vai ser mais largo, tá? Porque vai apresentar um forte contingente de adultos e da população economicamente ativa, a população produtiva, tá? E o topo, ele vai ser razoavelmente o quê? Largo, que vai indicar a alta expectativa de vida. Quando uma pirâmide etária ela apresenta uma base larga e um afunilamento em direção ao topo, podemos dizer que essa pode se tratar de uma típica pirâmide de um país pobre, que ela vai ter uma base larga e um afunilamento, com muitos jovens e pequena população de idosos. Então, a pequena população de idosos, eu vou entender que a minha expectativa de vida ela não é muito alta, ela é baixa, tá bom? Então, vamos para a composição demográfica do mundo. Lá em 2011, a população mundial ela atingiu uma marca histórica de 7 bilhões de habitantes. Mas essa grande quantidade de pessoas, aonde elas estão? Quais são os pontos mais populosos do globo? Como a gente vem ver, né, o crescimento global ao longo dos anos, ele vai se dar numa maior composição demográfica do que? Do mundo. Se a gente olhar a tabela aí, a gente vai ver que esses são os países que vai ter uma maior composição demográfica. Os 6 primeiros países, mais o quê? Mais que tem uma maior composição demográfica. Se a gente olhar, a gente vai ver aí que eles são mais o quê? Os mais populosos. E a discrepância, né, entre os dois primeiros, se a gente olhar, a China vai ter
uma discrepância muito grande em relação a quem? Aos dois primeiros, tá bom? Segundo projeções do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, estima-se que em 2050 sejamos mais de 9 bilhões de seres humanos. Em 2100, 10 bilhões. Apesar do ritmo ter diminuído recentemente, o crescimento vertiginoso que o planeta vivenciou apresenta desafios a serem enfrentados. Aí a gente vai ver o quê? O crescimento populacional. Nessa área ambiental, na área ambiental, né, é preocupante. Por quê? Porque a população porque a população ela vai ter como que ela vai manter o nível de consumo proporcionado pela economia de mercado. Então a gente tem que pensar que dificilmente o planeta ele vai resistir a mais emissão de poluentes, gases estufa, ou o consumo irresponsável de água. Também temos que lembrar que a produção de alimentos ela deverá ser o quê? Maior para suprir a parte da população com maior renda e poder aquisitivo e o maior número de comensais. Então, por esse motivo, alguns estudiosos eles vão afirmar que é necessário buscar o quê? Uma economia verde. Ou seja, tentar o quê? Equilibrar a imensa população humana e uma economia racional e sustentável em relação aos dilemas ecológicos, seja na produção da energia, seja na agricultura ou na indústria. A discussão entre a quantidade de população e a disponibilidade de bens básicos, ela teve grande repercussão em outros momentos da história também, tá? A gente verifica que o aumento demográfico ele ocorre principalmente nos países pobres, onde nota-se que há a queda de natalidade e uma queda de mortalidade e, como causa disso, um consequente aumento da expectativa de vida, por causa do relativo ao avanço aonde? Na área de saúde, com o aprimoramento da medicina e das condições de saneamento básico. Além disso, a gente tem que lembrar que a taxa de natalidade ela permanece alta em muitos países pobres. Agora a gente vai ver a transição demográfica, como a gente já falou na última aula. A transição demográfica em 1929, um demógrafo ele elaborou uma teoria da transição demográfica, que é essa que vocês estão vendo aí, que é um modelo que aponta a fase da demografia que se encontra o país por meio dessa teoria, tá bom? Então, é possível visualizar o nível de desenvolvimento. Os países ricos já superam a transição demográfica, enquanto os países em desenvolvimento estão em transição. Dizemos também que essa fase, que a fase da transição demográfica é pré-industrial e depois pós-industrial. Antes do início da transição demográfica, as altas taxas de mortalidade elas se encontravam elevadas, como
aconteceu até meados do século XVIII, quando a humanidade ela apresentava o quê? Um regime demográfico tradicional, com ambas as taxas elevadas e um equilíbrio, tá? Essa transição ela vai se iniciar quando ocorre a queda de quê? Da mortalidade, mas a natalidade ela vai permanecer alta, tá bom? Nesse caso, o crescimento vegetativo ou o crescimento natural ele aumenta. No segundo momento, a estabilidade da taxa de mortalidade e a queda da fecundidade, que vai ser, por conseguinte, da taxa de natalidade, vai proporcionar uma diminuição do crescimento vegetativo. A tendência, a partir daí, é da taxa da mortalidade permanecer estabilizada. Mas ela pode o quê? Ocorrer uma queda de quê? Da fecundidade, com uma redução cada vez maior da taxa de crescimento populacional, que vai ser chamada da fase de conclusão demográfica. A maior parte dos países pobres, atualmente, eles vão se encontrar em plena fase de transição demográfica, enquanto os países ricos já ultrapassaram. A baixa natalidade ela vai ser combinada com a redução da mortalidade e a alta expectativa de vida, que vai proporcionar o quê? Um crescimento demográfico, muitas vezes nulo, zero. Tá bom? Porém, né, entretanto, a gente pode ver que já há alguns casos em que a mortalidade ela vai começar a superar a natalidade, como é o caso da Itália, da Alemanha, que começam a apresentar crescimento vegetativo negativo, o crescimento nulo, o que marca uma nova fase não prevista na teoria da transição demográfica, ok? Esse fenômeno ele vai indicar um aumento da população idosa nos próximos anos e o que? Uma consequente redução de jovens e tende o que? A ser o complicador da questão social, ok? E aí a gente vê a distribuição e a concentração demográfica. A população mundial ela está irregularmente o quê? Distribuída pelo planeta. Grandes extensões elas estão vazias e situam-se próximo de áreas densamente povoadas. Essa irregularidade ela vai ocorrer em todos os países de grande extensão territorial, que tem como característica comum a desigualdade de distribuição da população. Casos como a gente vai ver o Brasil, a Rússia, o Canadá, a China, a Austrália, os Estados Unidos, tá? Segundo algumas estimativas, o crescimento da população no mundo vai continuar ocorrendo, como a gente vai estar vendo aí no mapa. É uma estimativa do crescimento da população, o crescimento populacional no mundo. Essa projeção é para 2050 e observa-se que há diferenças de nível de densidade demográfica em todas as regiões. Há focos de interesses de densidade demográfica, como no sul e sudeste asiático e na Europa ocidental. Tá? Normalmente, a maioria das aglomerações elas acompanham o quê? As zonas costeiras, enquanto os interiores continentais são frequentemente mais o quê? Vazios. As áreas mais populosas, com exceção de algumas regiões ali da Índia, tendem o quê?
a conter o acelerado crescimento populacional e a superar a transição demográfica. O contrário ocorre com as regiões menos populosas, que visam o incremento populacional, como a Ásia, como a África e a Oceania. Esses dois continentes que são mais densamente povoados, a Europa, os dois continentes que são mais povoados, que são a Europa e a Ásia, eles vão apresentar características de ocupação distintas. A Europa vai apresentar uma ocupação essencialmente urbana, com uma faixa de alta densidade que se estende do sul da Inglaterra, ali em Londres, à Itália, que vai passar pela industrializada e urbanizada região da Renânia, se eu não me engano o nome é esse, daquela região ali, na Alemanha. E a Ásia, ela vai apresentar uma vasta zona rural de alta densidade demográfica, associada às áreas de risicultura, especialmente ali no Vale dos Ganges, além de quê? De algumas grandes metrópoles como Mumbai, ambos na Índia. A gente também precisa ressaltar que, por causa de um crescimento vegetativo maior, a Índia, ela vai fazer o quê? Ela deverá superar a população da China, tá? E vai passar a ser o país mais populoso do mundo em um prazo aproximado de 10 anos. Essa é a expectativa. A gente tem que lembrar que a maior parcela da população mundial ela vai estar localizada no hemisfério norte, tá? Especialmente junto às zonas temperadas e perifericamente à zona tropical norte. Entre os continentes, a Ásia é o mais populoso, enquanto a Europa ela vai ser o mais povoado. A população mundial ela está distribuída da seguinte forma: a Ásia vai ter 60% da população, a África 14%, a América 13%, a Europa 10% e a Oceania 0,5%, tá? E aí a gente, dentro desse contexto todo, a gente encara o envelhecimento da população, que é um fenômeno demográfico desde o século que vai ser caracterizado neste século, no século XXI. A tendência daqui para frente é que os países tenham um conjunto de quê? De suas populações em um número cada vez maior de idosos. Em 1950, havia aproximadamente uns 130 milhões de idosos em todo o mundo, segundo o Fundo de População das Nações Unidas. Esse número que quase ele quadriplicou, né, para 625 milhões, isso em 2010, ele deverá atingir 2 bilhões em 2050, quando, pela primeira vez na história, a população mundial ela terá mais idosos que jovens. A agência da ONU, a organização e a OMC, né, elas consideram a população idosa, considera o idoso, né, a pessoa que tem mais de 60 anos, como a gente viu na pirâmide etária. E já nos países desenvolvidos, acima de 65 anos. Então, os países desenvolvidos, eles classificam, tem essa classificação diferente. A ONU,
e a OMS, eles consideram a partir de 60. Os países desenvolvidos, eles vão considerar a partir de 60 anos, tá? O envelhecimento da população mundial, ele é um híbrido entre dois fatores, que vai ser o aumento generalizado da expectativa de vida na maioria dos países, que vai patrocinar, que vai ter o patrocínio por consideráveis melhorias nas condições de saúde e a queda da taxa de fecundidade, que consecutivamente, né, consequentemente, está relacionado à natalidade, que vai reduzir o quê? O efetivo de jovens, salvo o quê? Exceções, e isso vem ocorrendo na maior parte do mundo, inclusive nos países pobres. A expectativa de vida nos países desenvolvidos, que já é alta, de 70 anos para homens e 78 anos para mulheres, vem se elevando, vai se elevar, né, para 87 para homens e 92 para mulheres em 2050. Nos países pobres será de 82 e 86, segundo a ONU. Ok? Então, a gente termina essa aula. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos. Tchau, tchau.